Olá, saudações, shalom, salam. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então um pouco de literatura, religião, história, religião. Falar um pouco de judaísmo, cristianismo, islamismo. Porque eu estou lendo aqui uma obra muito erudita, né, indicação do ano passado, que é O Físico ou Médico, do Noam Gordon. Recentemente eu li aí o Último Judeu, que vai falar a mesma coisa, né? No final, a segunda metade do livro, vai lembrar muito esse, que é o mais famoso, né? Uma obra muito erudita, né? Uma verdadeira Bíblia, em que ele vai abordar o cristianismo, né? Vai na Idade Média, nós estamos na Idade Média, no século XI, e ele vai falar então do cristianismo lá na Inglaterra, na época antes da chegada dos normandos, hein? Nós estamos falando dos anglo-saxões, que dominaram os bretões. E em 1066 vai chegar então a chegada dos normandos, né? Mas nós estamos na Idade Média e vai falar muito dos judeus, porque o Rob Cole, né? Rob Cole, ele vai fazer uma peregrinação, né? Procurando remédios lá na Pérsia. Aí vai encontrar até o Avicena, né? Ibicina. Então é interessante como ele vai encontrar os judeus aqui, os judeus são comerciantes, né? Então é interessante isso aqui. Vou falar nos próximos vídeos, vamos gastar uns 3 vídeos para falar dessa obra aqui, O Físico, o físico é o médico na Idade Média, né? Muito bem, então vamos dar algumas dicas de leitura para falar de história do cristianismo, né, dos monoteísmos, já que, né, o livro aborda justamente os monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islamismo, né, o Islã. É, isso aqui é breve história do cristianismo, né, Geoffrey Blenny, e vai falar mais aspectos historiográficos, né, ou seja, épocas, datas, imperadores, né, então para quem quer se situar, né, quais são a ordem dos fatores aqui, né, a ordem dos eventos, a cronologia. Então, vai seguir essa obra do História do Cristianismo, que vai abordar, então, né, justamente os aspectos históricos. Né? E interessante que, para uma abordagem histórica e também didática da teologia, podemos dizer assim, né? Ou seja, os aspectos da fé, tem essa coleção aqui, ó, religiões, então tem a parte cristianismo, muito interessante. Antes tem o judaísmo, né? E depois vai ter o islamismo, e aí tem aqui as tabelinhas de datas, né? As datas importantes, saber quando teve a cisão do Oriente e Ocidente, né, as cruzadas, a Reforma Protestante, né? Então aqui, né, tem todos os aspectos. Então é uma obra que é didática isso aqui, né, bem didática, né? Aqui os filósofos, patrística, né? Os primeiros adaptaram a obra do Aristóteles, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, né? A questão da Trindade, né? Então, para saber mais das questões, é interessantíssimo aqui, isso é uma obra bem didática, né, bem enciclopédica mesmo, para abordar essa parte mais teológica, né, as diferenças teológicas do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, já que são as três monoteístas, né, ou seja, é o mesmo Deus, há apenas um Deus, e adoram o mesmo Deus, aí vai ser aqui esse livro da Karen Armstrong, que também escreveu a biografia do Muhammad, né, que é o profeta lá do Islã, né? Então, uma história de Deus, 4.000 anos, né? 4 milênios, 4.000 anos, que aí aquela ideia do monoteísmo, né? Lá desde a época do Abraham, ou Ibrahim, né? Para o Islã, o pai da fé. O Abraham, que é a mesma época do Melquisedeque, lembra do Melquisedeque, lá que cerimônia do pão e do vinho, né? O dízimo. E também quem seria Moisés, né? Será que Moisés é Akenaton? Akenaton, lembrar que foi aquele faraó que implantou a monolatria. Por quê? Porque existia politeísmo no Egito, né? Então, os egípcios nunca foram monoteístas, tentou-se uma monolatria, ou seja, existem outros deuses e você cultua um, né? O que aconteceu na Cananéias, né? Nos cananeus também, na Canaã, em que existiam vários deuses ali, né? Os deuses dos filisteus, dos cananeus, dos sírios e tal. E aí a ideia de Yahvé, ou Elohim, ou El Shaddai, seria a monolatria. Né? São estudos feitos que mostram que não existia monoteísmo. O monoteísmo foi depois do cativeiro da Babilônia, né? Mas aí seria tentativa de monolatria, mas o povo sempre ficava em paganismo, ou seja, politeísmo. Né? E aí interessante aqui que ela vai comparar a principal diferença, né? A principal diferença entre os três monoteísmos é a questão mesmo de Deus. Né? Os judeus têm um Deus que é transcendente, o Islã é um Deus transcendente e o Deus cristão é transcendente na imanência, ele se tornou a encarnação na Terra, que é Jesus. Então, a ideia então é interessante adaptar isso aí, né?
essas adaptações de historiográfica, porque essa ideia de encarnação, ou seja, de um Deus se encarnar em ser humano, ou fazer parte da raça humana, é uma coisa que não tem no judaísmo nem no islamismo, né? É uma coisa que tem nas religiões paganas, aquela ideia, né, dos deuses olímpicos, né? Lá o Hércules, o Heracles é meio deus, meio homem, né? Essa ideia de divinização do ser humano. Tem na Índia, né? O hinduísmo lá, o Krishna seria a encarnação de Vishnu, etc., né? Ou o Buda também seria a encarnação de Vishnu. Então essa ideia de encarnação de um ser divino no corpo humano tem no Egito, né? Os faraós eram deuses lá encarnados. Então não é uma ideia, né, monoteísta do judaísmo nem do islã. Então essa é a grande diferença do cristianismo para o judaísmo na Bíblia. Então os judeus estão até hoje esperando o Messias, os cristãos falam que o Messias veio, que é Jesus Cristo, e ele não só o Messias, mas é o próprio Deus, né? E o Islã fala que Jesus é o profeta, né? E aí o Islã é monoteísta. Alá é o único Deus, né? Alá é Deus, né? Então não é um outro Deus chamado Alá é Deus em árabe, né? Então é interessantíssimo isso aqui. Ela escreveu a monografia do Mohammed, né? Mostrou a questão historiográfica, né? A questão do Mohammed ter feito a união das tribos, né? Existiam várias tribos ali na Arábia. Esse livro também fala disso, né? O surgimento do Islã, as várias tribos, né? Em que, inclusive, os árabes, né, estavam em luta entre eles mesmos, né? Estavam em luta entre eles mesmos. Mas aí a doutrina Islã, né? Com o Al-Corão, que é a recitação, unificou. E aí facilmente foi a expansão do Islã. Mais história, então vamos para a enciclopédia, a Marcha do Islã, né? A Marcha do Islã essa é uma enciclopédia, né? Então a parte aqui que vai falar da Marcha do Islã vai justamente mostrar a civilização islâmica, né? Então, e aí aspectos historiográficos, né? Então ricamente ilustrado. A saga do profeta, né? Vai mostrar que a Kaaba, né? O templo lá que era politeísta, mas depois virou monoteísta, né? O templo monoteísta, que é onde o pessoal faz aqui a escrita, né? Escrita do árabe. Então aqui vai mostrar como é que expandiu rapidamente, né? E aí lá no século VIII já estava lá nas portas, né? O Islã surgiu no século VII, né? E aí no século VIII, 1700 e pouco, né? Já chegou lá na Península Ibérica e aí os califados lá na Península Ibérica, né? E chegou até o sul da França, né? E depois vai contar a história aqui, vai expandir, né? Para Bagdá, os abássidas, né? Os abássidas ali em Bagdá vão ficar até a queda de Bagdá pelos mongóis lá no século XIII, né? Então vai contando essa história, né, que para o Islã os lugares de culto são sagrados, o Islã tolera, né, os judeus, os cristãos, desde que paguem, obviamente, uma tarifa especial, né? Era assim na Península Ibérica, tanto que os judeus, os islâmicos, os cristãos, né, conseguiam, aliás, na Península Ibérica é mais judeus e islâmicos, porque os cristãos estavam guerreando do norte da península, né, que é a Reconquista. Mas os judeus e os islâmicos conviviam bem, né? Conviviam bem ali na Espanha, conviviam bem no Império Otomano, né? No norte no norte ali da África, nas regiões da Arábia. Depois, agora que a gente está vendo no século XX, né? Essa treta aí, os judeus junto com os cristãos contra os islâmicos, falando que os islâmicos são terroristas, né? Agora que surgiu isso. E também essa má imagem dos islâmicos surgiu com as cruzadas, né? Então vai mostrar esse livro aqui, ó, que é outra da mesma série, né? De enciclopédica. As campanhas sagradas, vai falar das guerras santas, né? Aqui a disputa pela Terra Santa. E é interessante que isso aqui surgiu depois de certos radicalismos islâmicos, por exemplo, a queima do Santo Sepulcro, né? A destruição do Santo Sepulcro, vai mostrando aqui a região como é que era na época, né? Muito bem ilustrado isso aqui, né? Isso é interessante e mais historiográfico também, né? A visão que os cruzados tinham lá de Jerusalém, né? Como se fosse um umbigo do mundo. Então, mostra aqui, né, a campanha, inclusive tem um vídeo aqui sobre as cruzadas, né, um livro também que eu li sobre as cruzadas, e tem também um livro que eu tenho que terminar eu li trechos, né, tem que ler ele, que é o História das Cruzadas pelos islâmicos, né, como é que os islâmicos, como é que os muçulmanos viram essa questão das cruzadas, né. Então é interessante como é que eles tinham uma convivência, né, tinham certa tolerância religiosa, mas com esses excessos do califa Fatímida é a outra corrente, né, mais xiita, diferente da abássida, que é mais sunita, né, tem essas diferenças no Islã. Então, basta pesquisar os xiitas e os sunitas, tem umas diferenças políticas, né, de crença, umas coisas assim. Não significa que sunita seja moderado e xiita seja radical, né. No caso, os fatímidas, né, tinha lá um califa que
por razões que a história explica, né, ele foi lá e botou fogo no Santo Sepulcro, em Jerusalém, que é um lugar de peregrinação para os cristãos, assim como Meca é um lugar de peregrinação para os islâmicos, assim como Jerusalém é um lugar de peregrinação para os judeus, né? Então aí causou a revolta dos reis ali na Europa e eles decidiram então invadir, né? Assim, aí os próprios ali, os islâmicos não entenderam o que está acontecendo, né? Quem que esse povo está, né? Essa ideia de que os islâmicos, né, estavam preocupados em invadir a Europa, ó, vão dominar. Eles não eram unidos nem entre eles, né? Os povos muçulmanos ali se uniram pela fé, né? Mas só que eles tinham, né? Tinham os seus Seljucidas também, né? Os Seljucidas, que é mais otomanos, né? Pré-otomanos, que foram para a Turquia, dominaram a Anatólia e chegaram nas portas de Constantinopla. Constantinopla que caiu, né? Lá no século XV, mas no século XIII, Constantinopla foi a vítima de uma das cruzadas, né, em que os italianos ali, né, no norte ali, Veneza, né, acabou tendo o saque de Constantinopla, 1200 e pouco, ou seja, 200 anos antes da queda para os otomanos. E aí teve o Império Otomano, etc. Né? Então eu acho interessante essa parte, né, então, aqui para entender essas campanhas, né, mas eu recomendo que leia antes, né, esse volume aqui da Marcha do Islã. Né? Então, para complementar essa leitura aqui do História. Isso aqui é bem sucinto, né? Bem didático, aquele é mais enciclopédia. Então, basicamente uma pesquisa de campo mesmo, pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica mesmo, para poder entender um livro igual esse, né? O Físico no Angola, vai dar trabalho para ler, acho que vai ficar um mês para ler esse livro aqui, porque começa na Inglaterra, passa pela França, passa pelos Balcãs, né? Atravessa ali para a Terra Santa, vai para a Pérsia, conhece o Avicena, né? Então, interessante a capa também, a parte gráfica, né? A parte gráfica do livro, interessantíssimo, né? Assim, é um livro assim que você vê a erudição, né? Do Noam Gordon. E aí fica essas dicas de leitura para quem quer aprofundar, né? Nessa parte historiográfica para entender o contexto histórico, né? Aqui é antes das cruzadas, mas estava quase, né? Quase na época das cruzadas. E eu acho interessante. Agora, para quem quer saber então, a parte teológica, ele tem citações do Corão, né? Fala dos cultos dos judeus. Noam Gordon, que escreveu O Último Judeu, que fala muito dos cultos judeus. Então, esse livro aqui da Karen Armstrong vai falar mais então da parte teológica, né? Então, eu acho interessante porque vai comparando, né? É um monoteísmo, mas as correntes de pensamento são diferentes e principalmente a questão da divinização do Messias, né? Porque o Islã reconhece Jesus como profeta. Então tem essas coisas aqui, essas conversas, mas todos eles se entendiam, né? Todos eles entendiam, tanto que você vê que vários ciclos cabalistas aceitam o sufi, né? Que o sufi, né? O sufismo é a linha mais mística do islamismo, assim como a Kabbalah, né? Os cabalistas são a linha mais esotérica, assim, mais ocultista, podemos dizer assim, do judaísmo. Assim como tem, por exemplo, a gnose no cristianismo, né? Então você tem as religiões oficiais e tem os lados mais místicos, mais esotéricos, né? Então você tem o cristianismo, a gnose, o judaísmo e a Kabbalah e o islamismo e o sufismo, né? Ou seja, o islã e o sufi, né? Então, isso aqui é para ter uma ideia, base a filosofia, né? O Avicena vai falar do Avicena aqui, que foi um médico, né? Um polímata. O que é um polímata? É um cara que sabe um monte de assunto, né? Então, os árabes naquela época ali, né? Nessa época aqui, ó, né? Os árabes nessa época aqui eram ótimos astrônomos. Você pode ver vários nomes de estrelas. Vai olhando aí. Vários nomes de estrelas, constelações, são dados em nomes árabes, né? Você vê lá no Órion, né? Então, tem várias. E aí, a medicina, né? Inclusive, esse médico aqui, que, né? A gente vai ler esse livro na semana que vem. Esse médico vai até Pérsia para conhecer o Avicena, que é o príncipe dos médicos na época, né? Que era chamado de físico, é o nome que tinha. Não era físico nuclear, não era um Einstein, né? Era físico que mexia nas partes físicas. E outra coisa, aqui nessa época tem um barbeiro, né? Até um barbeiro era um cirurgião, né? O cara barbeiro ali, ele era um dentista também, né? Porque não tinha essa especialização, odontologista, né? Médico. Então o próprio barbeiro aqui na história, a gente vai ver, né? O próprio barbeiro fazia cirurgias, né? Então você vê que coisa impressionante, como é que naquela Idade Média você aprendia as coisas por corporação, né? Ou seja, as corporações de carpinteiro, de marceneiro, de dentista, sei lá. As corporações e tinha esses ensinamentos de aprendiz, né? Então, você queria ser um médico, não tinha faculdade de medicina, então você ia viver com o médico, prestar serviço a esse médico, com a família dele, aí você tornava um aprendiz, ficava 10 anos, né? Aprendendo a fazer na prática, e aí virava um médico, né? Que é o que a gente viu lá no último Judeu, e obviamente vamos ver nesse aqui também, né? Ou seja, como é que você aprende a ser médico na Idade Média, né? O físico, né?
Então fiquei a dica de leitura, basicamente, né, literatura e religião, história e religião, para a gente ler essa obra-prima que é O Físico ou Médico do Nó Agora, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.